Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando nas riquezas insondáveis que há em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. E nós somos hoje encontrados nele. E hoje nós vamos falar sobre o que temos em Cristo, onde falamos que Ele nos alimenta e Ele cuida de nós. E na nossa habitação em Cristo nós também recebemos um amor sincero, transparente e fiel. Nós podemos nos apresentar diante dEle sem sentir vergonha alguma. Porque ele ficou pendurado naquela cruz, nu e exposto aos olhos de todos, levando sobre si toda a nossa vergonha. Agora nós podemos ser absolutamente transparentes, sem usar folhas de figueira, para tentar esconder as nossas falhas ou nos tornar mais apresentáveis para ele. Não precisamos fazer isso. Ele viu tudo. Ele sabe de tudo e Ele suportou tudo. Podemos ficar completamente à vontade e descansar em seu seio. Nada que possamos dizer ou fazer tem a capacidade de chocá-lo e nem levá-lo a quebrar o seu voto de nos amar com fidelidade e permanecer ao nosso lado. Ele nunca nos mandará embora, sempre seremos encontrados nele. Não há uma única pessoa que esteja meditando sobre isso agora que nunca tenha sofrido algum tipo de rejeição ou abandono. Nossos pais, nossas mães, muitos deles se divorciaram quando muitos eram jovens. Eu conheço muito bem o sentimento de rejeição e de abandono decorrente de pertencer a um lar desfeito. Nós cuidamos e tratamos de pessoas que tiveram esse infortúnio de terem os seus lares desfeitos, de se sentirem rejeitados e abandonados. Graças a Deus, nós estamos aqui, mostrando para você que Deus se importa com você. Todos nós sabemos o que é confiar naquilo que muitas vezes não é digno de nossa confiança. Quantas pessoas frustradas por confiarem suas vidas, suas histórias em pessoas não confiáveis. E isso não é tudo. Cada um de nós, em alguma ocasião, não conseguiu cumprir, muitas vezes, uma palavra como devia. Todos nós já fizemos promessas que nós não cumprimos, também não fomos confiáveis. Todos nós temos esse vínculo comum de decepções, de relacionamentos rompidos, mas a nossa união com Cristo, ela não é assim. Pois Jesus, o nosso noivo celestial, ele é completamente confiável. Você pode ter certeza disso, por todas as provas de integridade que ele já nos deu. Desde a sua encarnação até a sua ressurreição, passando pela crucificação, ele se mostrou completamente digno da nossa confiança. Quando ele diz: "Eu não vou deixar você, eu jamais te abandonarei", nós podemos sim descansar as nossas almas nessa verdade para sempre. Não há nenhuma
comunhão entre os homens que se compare à nossa união com Cristo. Ele se comunica intimamente com o seu povo e o seu povo se comunica intimamente com ele em amor recíproco e consciente. Nada de esposas estrangeiras. Ao longo da história bíblica, o Senhor ordena ao seu povo que não se casasse com quem não fizesse parte da sua aliança. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento restringiam as pessoas com quem o crente poderia se casar, aqueles que estão no Senhor, diz Deuteronômio 7:3. Esdras, capítulo 9, versículo 2 e 1 Coríntios 7:39. De fato, foi uma abominação tão grande para o Senhor, o seu povo santo, se misturar pelo casamento com nações pagãs que eram vizinhas, quando os exilados voltaram da Babilônia para Jerusalém. Deus exigiu que eles então deixassem as suas mulheres estrangeiras. O casamento misto era horrendo para o Senhor. Os filhos santos de Deus nunca devem se misturar pelo casamento com pessoas que não estão em Cristo. Como então foi possível o Pai ter dado o Santo Filho de Deus em casamento a uma esposa apóstata e pagã? Como o filho pode trazer para o seio de sua própria família os filhos da desobediência, sobre os quais permanecia a ira do seu pai? Como ele pôde violar o mandamento do próprio pai e se casar conosco? Somente com a sua morte reconciliatória que foi realizada pelo Filho. Essa ação que abriu a porta para ele se casar com pecadores. Hoje, nós estamos reconciliados com ele. Essa reconciliação entre Deus e o homem, uma vez que nós violamos por pensamentos, às vezes por palavras e ações os mandamentos do Pai, a relação familiar e amorosa que a humanidade originalmente tinha com Deus, ela foi rompida. Fora de Cristo, éramos tudo, menos uma só carne com Ele. Em vez de nós desfrutarmos o amor conjugal, nosso relacionamento com Ele se caracterizava de nossa parte pela culpa e da parte dele pelo castigo iminente. Nossa relação com Deus era permeada de culpa e de ira. Ele não era nosso Pai amoroso, mas sim o nosso justo juiz. Mas foi nesse ato da cruz de reconciliação que Jesus Cristo expiou a nossa culpa, que Ele fez propiciação por nossos pecados, ou seja, tomou o nosso lugar. Com a sua vida e com a sua morte, Jesus nos purificou do pecado e cancelou então o registro dos nossos delitos, pagou as nossas dívidas. Esse registro, então, Ele removeu cravando-o na cruz. Ele também perdoou todos os nossos pecados e propiciou, aplacou toda a ira que pairava sobre a nossa cabeça. Uma vez que Ele mesmo não tinha nenhum pecado, Ele preencheu a exigência para pagar pena pelos nossos, abrindo assim então a porta para o perdão que o Pai desejava conceder a cada um de nós. Por meio desta obra, Jesus permitiu que Ele se casasse conosco sem transgredir o mandamento de não tomar estrangeiras por esposa. Ele nos fez um com Ele e também um no relacionamento uns com os outros. Terminamos com este texto maravilhoso de Efésios, capítulo 2, versículos de 11 a 13, que dizem assim: Portanto, lembrai-vos de que no passado vós estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus,
Vós que antes estavais longes, viestes para perto pelo sangue de Cristo. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe e também para aqueles que estavam perto. Hoje não somos mais desconhecidos, nem forasteiros e nem mulher estrangeira. Ele pode se casar conosco, tanto o judeu apóstata que o rejeitou, quanto o inimigo judeu, o gentio que estava ocupado forjando ídolos, agora estão, então, por meio de Cristo, qualificados para casar com o Filho de Deus. Jesus Cristo fez a propiciação pelos nossos pecados e nos uniu como uma virgem pura. Ele também é virgem e puro, nosso resgatador, nosso querido Boaz, que não tem vergonha de nos levar, uma viúva moabita, para morar em sua casa. Foi assim que ele se entregou por nós. E hoje cada um de nós que estamos em Cristo, somos encontrados nele. Encontrados e amados, com um amor sincero, transparente e fiel e eterno. Que Deus abençoe você. E amanhã daremos continuidade às nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. E vamos saber como Deus fez essa oferta por nós. Deus te abençoe e até lá.